Boa noite, a paz do Senhor. Eu queria deixar uma meditação aqui breve, rápida, sobre algo que o Senhor colocava no meu coração essa noite. E com obediência daquilo que o Senhor colocava no meu coração, eu queria deixar algo em Jeremias 29, a partir do versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É uma palavra muito conhecida. A palavra de Deus vai falar que esta é uma carta de Deus, escrita por Jeremias, o profeta, e essa carta ela foi escrita para o povo que estava cativo, para o povo que estava exilado na Babilônia, por conta da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E a palavra de Deus vai falar que o povo estava cativo e Deus envia essa carta por intermédio do profeta Jeremias. A palavra de Deus fala que o povo era um povo rebelde, era um povo de coração duro, era um povo que não estava mais dando ouvidos à voz de Deus, não estava mais dando ouvidos às orientações de Deus. Era um povo que não estava mais adorando e honrando a Deus com a sua vida. E a Bíblia fala que Deus levanta profetas, pessoas para anunciar que Ele permitiria o cativeiro, que Ele permitiria consequência das ações daquele povo, né? Ele permitiria que aquele povo vivesse a colheita daquilo que eles estavam plantando. Deus estava ali todo o tempo pedindo para que aquele povo colocasse a vida em ordem, se consertasse. Estava pedindo para que aquele povo voltasse para o centro da vontade dele. E é engraçado porque a palavra de Deus vai falar que Deus ele levantava profetas madrugando e orando e anunciando e alertando e advertindo o povo sobre o que estava por vir. Mas a Bíblia fala que o povo não queria dar ouvidos àquilo que o profeta estava dizendo, né? O povo meio que duvidava, desacreditava daquilo que estava saindo da boca do profeta, como se não fosse Deus falando, né? Eles estavam dando mais ouvidos aos falsos, dizendo que nada aconteceria, do que aquele que de fato o Senhor havia levantado para dizer, né? Se organiza, volta à essência, volta a adorar, volta a servir, volta para a posição. Mas eles estavam ali, né, com o coração endurecido e não queriam ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo, né? Então, por conta das ações, o dia do cativeiro chega, a invasão da Babilônia de fato acontece, e a Bíblia fala que alguns foram levados cativos como escravos, né, para ficarem presos na Babilônia, debaixo do jugo e da servidão de Nabucodonosor, passando agora um período de sofrimento, passando agora um período difícil, passando agora um período de adversidade, um período que não era favorável e agradável, mas tudo isso era fruto das ações do povo, era fruto da desobediência do povo, porque Deus estava falando e eles não estavam querendo ouvir. E é engraçado porque eu, meditando assim na história da invasão da Babilônia por Nabucodonosor, eu consegui compreender que quando a invasão aconteceu, muitos morreram. Quando a invasão aconteceu, alguns fugiram, mas alguns foram conservados em vida e levados cativos para a Babilônia. E a Bíblia fala que nessa carta que Jeremias escreve, em Jeremias 29, o povo já estava exilado na Babilônia. No Salmo 137, a palavra de Deus vai dizer que o povo estava cativo na Babilônia e eles estavam assentados junto aos rios da Babilônia e eles
só conseguiam se lembrar de como a vida deles era lá atrás, de como eles viviam uma vida alegre, uma vida em paz, uma vida feliz, de como quando eles estavam na presença de Deus, no lugar da origem, que era Sião, que era Jerusalém, como eles conseguiam viver uma vida livre, uma vida alegre, uma vida adorando, uma vida cantando, uma vida, sabe, de paz, uma vida debaixo do livramento, da proteção de Deus, uma vida, sabe, plena, porque eles estavam ali debaixo da obediência de Deus. Mas agora no Salmo 137 vai dizer como eles estavam tristes, como eles estavam desamparados, como eles estavam, sabe, totalmente desolados por conta da situação atual que eles estavam vivendo, que era desfavorável na Babilônia. A Bíblia fala que eles se assentavam e choravam e eles só tinham agora lembranças de como a vida deles era no passado. Era como se agora o presente que eles estivessem vivendo fosse um presente tão triste, tão desfavorável, que eles só tinham lembrança de como no passado a vida deles estava boa e agora a vida deles já não estava mais tão boa assim. E a palavra de Deus vai dizer que no Salmo 137 ainda, que eles estavam junto aos rios da Babilônia, eles só conseguiam chorar. E a Bíblia fala assim que eles não conseguiam mais se alegrar, eles não conseguiam mais adorar a Deus, eles não tinham mais força, eles não tinham mais ânimo, eles tinham perdido aquele vigor e aquela essência que eles tinham no começo da caminhada. Porque agora eles estavam cativos, eles estavam aprisionados. E no Salmo 137 vai dizer assim: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Era como se eles estivessem dizendo, agora, na situação atual que nós estamos vivendo, eu não consigo mais me alegrar, eu não consigo mais adorar a Deus, eu não consigo mais ser quem eu era antes. Porque agora eles estavam presos, agora eles estavam cativos, agora eles não tinham mais a liberdade de ir e vir como antes eles tinham. Eles estavam agora em uma prisão, em uma cadeia, né? Não só física na Babilônia, mas emocionalmente abatidos, abalados. Eles estavam espiritualmente prostrados e caídos ao ponto de não conseguirem mais se erguer. Mas a palavra de Deus vai dizer nessa carta, em Jeremias 29, que o Senhor, ele não queria que o povo se prostrasse diante daquela situação, ainda que uma situação de adversidade, porque eles poderiam ter morrido pelo processo, eles poderiam ter morrido pela adversidade na situação em que eles tinham passado, porque a invasão foi uma invasão muito violenta. A Bíblia não descreve, mas se a gente for parar para ler e buscar sobre a história a fundo, foi uma invasão muito violenta, onde houve muitas mortes, onde houve muitas percas, onde houve muita coisa ruim acontecendo com as famílias, com as casas. Eles estavam perdendo tudo que eles tinham construído durante uma vida inteira. E eles estavam vendo tudo sendo, sabe, jogado por água abaixo. Eles estavam agora vendo tudo sendo perdido, tudo agora sendo desperdiçado. Mas aqueles que foram levados para a Babilônia, era como se Deus estivesse conservando eles em vida para um propósito, não para o sofrimento eterno, mas para futuramente a esperança de uma restauração. Porque nessa carta de Jeremias 29 vai dizer assim, a partir do versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei em vós a minha boa palavra,
tornando a trazer-vos desse lugar. Ou seja, o que Deus estava dizendo para aquele povo: o sofrimento que vocês estão passando não é um sofrimento eterno. Eu estou no controle dessa situação. Deus estava escrevendo essa carta e enviando por intermédio de Jeremias. Era Deus trazendo um consolo para aquele povo, mesmo o povo desobediente, mesmo o povo fazendo o que queria, mesmo o povo andando segundo a sua própria vontade e não dando ouvidos à voz de Deus. Deus ainda estava trazendo um consolo para eles. Deus estava dizendo o que para eles? Eu fiz vocês, eu permiti vocês passarem pelo cativeiro, passarem pela mão de Nabucodonosor. Eu permiti esse sofrimento, eu permiti essa situação de adversidade, mas não foi para a morte, não foi para que vocês ficassem vivendo essa vida de sofrimento eterno. Deus deu um tempo para que esse sofrimento acabasse. Deus determinou um tempo para que essa situação chegasse ao fim. Deus disse que eles passariam por essa situação durante um período de 70 anos. Eles não viveriam eternamente debaixo desse jugo de Nabucodonosor na Babilônia. Eles não viveriam um cativeiro eterno até morrerem. Essa situação não era para a morte. Essa situação era para que o povo pudesse aprender o que de fato importa e para que eles pudessem voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para a obediência a Deus, para o lugar da qual eles nunca deveriam ter saído, né? Então, essa situação de adversidade não era para a morte. E quantas das vezes a gente se encontra como esse povo, passando por algumas situações de adversidade, passando por algum sofrimento, passando por alguma luta, mas por intermédio dessa palavra, Deus estava dizendo que Ele estava no controle, que esse sofrimento, que essa adversidade não era eterna, que esse cativeiro, que essa situação que o povo estava vivendo atual tinha um tempo determinado para acabar. Não era eterno, não era um sofrimento eterno. E da mesma forma, na nossa vida, o Senhor, Ele faz essas coisas. Às vezes, alguns ventos, algumas adversidades, é uma forma de Deus querer nos despertar e nos chamar a atenção para que a gente entenda o que Ele quer conosco, o que Ele tem conosco e o que Ele espera de nós. Não é para a morte, porque se fosse para a morte, esse povo não teria sido conservado em vida e levado cativo para a Babilônia, mas eles já teriam morrido ali mesmo na invasão em Jerusalém. Eles não teriam nem sido levados cativo, mas Deus, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda preferiu conservar eles em vida. E quando Deus ele conserva aquele povo em vida, era Deus dizendo que ainda há esperança para a vida de vocês, ainda há esperança de um futuro, ainda há esperança em meio ao cativeiro. E como que Deus estava provando que ainda havia esperança? Que a partir do versículo 4 em diante, o Senhor ele vai começar a dizer para aquele povo, aí aonde vocês estão, mesmo nesse processo de adversidade, não é para vocês se prostrarem, é para vocês plantarem e colherem, é para vocês gerar filhos, é para vocês se alegrarem, ainda que em meio a essa situação de adversidade, porque mesmo em meio a algumas circunstâncias adversas, o Senhor ele não espera que você se proste e aceite aquela situação. Deus não estava dizendo para o povo: edifica a casa, habite nela, plante, coma do seu fruto, toma mulheres, gerem filhos e filhas, procure a paz dessa cidade. Deus não estava dizendo isso para que eles se acomodassem àquela situação e aceitassem que eles viveriam assim até morrerem. Não, Deus estava dizendo que não fiquem ociosos no meio do sofrimento, não fiquem paralisados no meio do vento, não fiquem prostrados diante da adversidade, mas no meio da guerra, no meio da luta, no meio do sofrimento, no meio da adversidade, importa que você se levante, importa que você se coloque de pé e não aceite viver prostrado, viver cabisbaixo, viver da maneira que o inimigo quer que você viva, não. Porque se Deus está enviando essa carta de esperança, dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês esperam. E qual era o fim que aquele povo esperava? No Salmo 137, a Bíblia vai falar que aquele povo clamava para que o Senhor se lembrasse deles, para que o Senhor
pudesse fazer alguma coisa com aqueles que o levaram em cativeiro, para que Deus não os desamparasse. Então, a esperança daquele povo, o fim que aquele povo esperava era o quê? Que Deus tirasse eles daquela situação. E nessa carta de Jeremias 29, era Deus dizendo que eu vou tirar vocês dessa situação. Essa situação não é eterna, essa situação não é para a morte. Essa situação não vai durar uma vida inteira. Mas Deus estava advertindo o povo ao quê? Já que vocês estão colhendo a consequência das ações de vocês, e eu estou mostrando para vocês que mesmo nessa colheita, mesmo diante do fruto das ações de você, Deus estava mostrando que era com aquele povo. Deus estava mostrando que os pensamentos dele, mesmo que era uma situação que se deu por conta da desobediência, foi uma situação que aconteceu por conta do pecado, foi uma situação que eles se encontravam atualmente por conta das próprias ações deles. Não foi Deus que quis fazer eles passar por aquilo, foi eles que se colocaram naquela situação por não darem ouvidos à voz de Deus. Mas mesmo diante a colheita e a consequência das ações do povo, Deus estava mostrando que era com eles. Deus estava mostrando que faria alguma coisa. Deus estava mostrando que os pensamentos dele continuavam sendo pensamentos de paz e não de mal. Deus estava continuando mostrando àquele povo que o que ele queria com aquele povo era intimidade. Porque Deus ele vai dizer assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E a Bíblia vai falar o que? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Era Deus dizendo, não é o fim, mas eu quero que vocês continuem tendo intimidade comigo. Eu estou chamando vocês para um tempo de intimidade comigo. E é engraçado porque Deus ele faz essas coisas com a gente, né? Às vezes a gente peca, a gente desobedece, às vezes a gente faz o que a gente quer diante de Deus e a gente se vê agora colhendo o fruto das nossas ações, mas Deus ele ainda está ali conosco. Deus ele não nos desampara, não nos deixa só. Houve um período de 70 anos em que Deus se pôs em silêncio, mas não era um silêncio onde Deus não estava falando, porque em Ezequiel Deus está falando com os cativos, em Jeremias Deus mostra que sim, ele está falando com o cativo. Então não era um silêncio de Deus não está transmitindo a sua palavra, mas era um silêncio onde Deus não estava fazendo o que o povo queria que fosse feito na hora que o povo queria. Era como se o silêncio de Deus não fosse um silêncio de eu não vou enviar minha palavra até vocês, mas era como se Deus não tivesse respondendo da maneira que o povo queria que Deus respondesse. Então o silêncio de Deus não é Deus tampando, escondendo a palavra dele, deixando de falar conosco aquilo que precisa ser dito, mas é como se Deus não estivesse falando e respondendo da maneira que o povo gostaria, porque a vontade do povo era que Deus fizesse o quê? Como sempre ele fez. Em Juízes, né, a gente vai ver que o povo se encontrava ali em adversidade. Em Juízes vai falar que o povo se encontrava ali debaixo do jugo do inimigo, e aí Deus levantava um juiz, e ali por intermédio da mão desse juiz Deus dava vitória ao seu povo e tirava o povo daquela situação de adversidade. E aí depois, quando o povo estava vivendo uma vida em paz, o povo voltava a pecar, desobedecer, fazer tudo o que queria de novo. E aí eles clamavam, oravam, Deus se compadecia, ouvia a oração, levantava novamente um juiz. E aquele juiz, por intermédio de Deus, da direção de Deus, era um instrumento de Deus para que aquele povo recebesse de novo o livramento. E aí passava um tempo de paz, o povo se desviava de novo, fazia o que queria de novo, andava como queria de novo. E aí quando eles estavam debaixo da adversidade, eles iam, buscavam a Deus, clamavam a Deus. E aí Deus ouvia, e aí Deus se compadecia, e Deus levantava outro juiz, e aí o juiz se levantava e livrava o povo debaixo do jugo do adversário, e assim sucessivamente. Então, aqui o povo queria que Deus fizesse assim de novo. A gente está no sofrimento, a gente está na adversidade, então vamos clamar, porque certamente Deus vai se compadecer e vai nos tirar dessa situação. Só que dessa vez Deus ele não fez isso. Deus ele determinou um período de 70 anos de sofrimento para aquele povo, onde aquele povo teria que passar o processo. E quando às vezes
a gente se vê em algumas situações que a gente mesmo cria, só que às vezes a gente não quer se submeter a passar o processo, mesmo sabendo que Deus está no processo conosco. Às vezes a gente quer fugir do processo ou quer se prostrar diante do processo, sabe? Não deixando Deus nos tratar da maneira que Ele quer. E eu acredito que muitas das vezes os processos são necessários para que a gente amadureça e se converta verdadeiramente a Deus da maneira que Ele deseja, porque tem sofrimentos que Deus Ele permite, não é para nossa morte, como nessa palavra. A invasão da Babilônia matou quem tinha que morrer, o processo matou quem tinha que morrer, mas quem não tinha que morrer, e quem Deus ainda tinha uma obra, um propósito, um projeto de restauração, foi conservado em vida, mesmo debaixo de sofrimento. E muitas das vezes Deus Ele faz assim com a gente, mesmo debaixo de sofrimento, o Senhor Ele nos conserva, sabe? E às vezes a gente passa por algumas adversidades, algumas lutas, que a gente fala, não vou aguentar, eu vou morrer, e vai acabar aqui, e pra mim não tem mais jeito, pra essa situação não tem mais jeito, mas só da gente estar vivo já é um sinal de que ainda há esperança. Só de a gente estar vivo, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de adversidade, mesmo debaixo do sofrimento, já é Deus mostrando para mim e para você que ainda há esperança. E essa palavra de Jeremias 29:11 é Deus mostrando para o povo que estava cativo, que estava agora sofrendo, que estava agora debaixo de um jugo de escravidão, que ainda haveria esperança para eles, porque os pensamentos de Deus não haviam mudado. Quem mudou foi o povo, quem deixou de obedecer a Deus foi o povo, quem deixou de confiar em Deus foi o povo, quem deixou de seguir a instrução do Senhor foi o povo. Mas Deus, Ele não mudou. Ele disse que os pensamentos dele continuavam sendo pensamentos de paz e não de mal, e que ele ainda tinha futuro e esperança para aquele povo. Então, muitas das vezes, a gente passa por alguns sofrimentos, por algumas adversidades, mas não é para nossa morte. Não é porque o Senhor Ele quer o nosso mal, mas é porque o Senhor Ele quer nos despertar. É porque o Senhor Ele quer nos trazer a realidade de que é melhor estar debaixo da obediência dEle do que andar fazendo aquilo que nós queremos. Porque quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, nós estamos debaixo do livramento de Deus, nós estamos debaixo da bênção, da provisão, nós estamos debaixo ali da mão dEle. Sabe, enquanto o povo estava obedecendo, enquanto o povo estava no centro da vontade de Deus, Deus estava dando livramento, Deus estava repreendendo o inimigo, Deus estava dando vitória ao povo. Mas quando o povo deixou de dar ouvidos a Deus e começou a fazer o que queria e não mais dar ouvidos à voz de Deus, sabe, o povo estava ali vulnerável. E o povo se tornou um alvo fácil do adversário. Não é que Deus virou as costas para mim, também eu vou virar as costas para você. Não é assim. É que a gente acaba colhendo o fruto das nossas ações. Isso é inevitável. Então, quando a gente escolhe deixar de obedecer a Deus, deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de submeter-se à vontade de Deus, a gente se torna presa fácil, alvo fácil do adversário, porque a palavra de Deus fala que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando brechas em nós para que ele possa nos tragar. Então, a Bíblia vai mostrar o quê? Que o adversário, ele está em todo tempo procurando brechas em nós. Ele está em todo tempo procurando uma forma de entrar e de fazer com que a gente seja destruído, de que a gente seja morto, de que a gente pereça e não viva aquilo que Deus ele tem para nós, que é os pensamentos de paz dele, os pensamentos de bem dele ao nosso respeito. O inimigo ele quer fazer de tudo para que a gente não desfrute da bondade e da misericórdia de Deus, de que a gente não desfrute do cumprimento da promessa e de coisas grandes e firmes para nossa vida que Deus tem reservado. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o máximo para que você dê brechas a ele. Ele vai fazer o possível para que você desobedeça a Deus, para que você siga um caminho mais atrativo e um caminho ali que aparentemente, como a Bíblia fala, né, que há caminhos ao homem
que parece bom, mas que o final deles é a destruição, é a perdição. Então ele vai fazer com que alguns caminhos sejam agradáveis aos nossos olhos momentaneamente, mas no final o que espera é a destruição. E foi o que estava acontecendo com esse povo. Deus estava levantando profetas para advertir, para que o povo se colocasse na brecha, na posição. Porque Deus, ele sabe o nosso amanhã, ele sabe o que o inimigo trama e planeja a nosso respeito. Então, muitas das vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai nos chamar à vigilância, nos chamar ao posicionamento, para que a gente não sofra a consequência e a destruição reservada pelo inimigo lá na frente. Então, essa palavra de Deus, né, em Jeremias 29, é Deus trazendo esperança para nós, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio às situações que nós mesmos buscamos, mesmo em meio às situações que nós mesmos procuramos por desobedecer e por não dar ouvidos àquilo que Ele diz. Mas mesmo em meio a essas circunstâncias, Deus, ele tem esperança, Deus, ele tem futuro, Deus, ele tem um tempo de restauração. Porque se a gente for parar para ver, no Salmos 126, vai falar sobre a volta do povo para Sião, para Jerusalém. Vai mostrar que Deus cumpriu com a sua palavra. E que Deus, passado o período do cativeiro, passado o período do sofrimento, passado o período determinado do processo, Salmo 126 vai dizer que o Senhor tira o povo do cativeiro e traz o povo de volta para Sião. E a Bíblia fala que eles eram como aqueles que sonham. A Bíblia fala que a boca deles se encheu de alegria e os lábios deles se enchiam de cânticos, e que as nações que tinham acompanhado a destruição, que tinham ouvido falar do sofrimento deles e do que aquele povo de Deus estava passando agora na Babilônia, na mão de Nabucodonosor, a Bíblia fala que agora o povo, ouvindo falar da restauração, vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E é um salmo, 136 é um salmo que vai dizer sobre a alegria da restauração, que eles tinham semeado com lágrimas, mas agora eles estavam colhendo com alegria. Eles tinham passado o sofrimento. A Bíblia fala assim, né, que aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará, trazendo consigo a sua colheita. Então aquele povo, mesmo chorando, mesmo debaixo de luta, mesmo no cativeiro, eles estavam chorando, mas eles continuaram buscando a Deus, eles se renderam a Deus, eles clamavam a Deus. E como vai dizer aqui em Jeremias 29, né, que se eles invocassem, se eles orassem e que se eles buscassem a Deus de todo o coração, Deus iria ouvir eles, e passado o processo, Deus traria restauração e o sofrimento não seria eterno. E no Salmo 126 vai mostrar que Deus, ele cumpriu com a sua palavra, e que porque o povo se rendeu e porque o povo buscou, clamou e não aceitou o cativeiro, não aceitou o sofrimento, não aceitou ficar da maneira qual eles estavam, Deus, ele trouxe um período de restauração para eles, e Deus encheu a boca deles de alegria, encheu o coração deles de cânticos, e fez com que a restauração da vida deles fosse um testemunho para quem viu o sofrimento lá atrás. Teve que ver agora Deus trazendo a restauração e fazendo tudo novo, de novo, para aquele povo. E eu acredito que nessa noite de hoje, Deus, ele quer transmitir isso para mim e para você, que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio à consequência das nossas ações, porque aquele povo só estava passando por aquela situação por conta das ações deles, por conta das brechas que eles tinham dado, por conta da desobediência, por conta do afastamento deles, né, de Deus, por conta da falta de posicionamento deles. E mesmo diante aos frutos das ações dele, Deus não havia desamparado eles. Deus ainda tinha esperança, Deus ainda tinha futuro, Deus ainda tinha algo a completar na vida daquele povo, né? E na minha, na sua vida não é diferente. Mesmo a gente buscando, às vezes, caminhos maus, mesmo a gente sendo desobediente, mesmo a gente, às vezes, falhando, pecando e fazendo aquilo que nós queremos e não o que Deus quer, Deus, ele até permite um pouquinho de sofrimento, ele até permite uma dor aqui, uma adversidade ali, um vento forte aqui,
Mas como ele enviou aquela carta aos cativos da Babilônia, ele também está enviando essa mensagem, né, ao meu, ao seu coração, dizendo que o sofrimento não é eterno. Ele já determinou o começo e ele já determinou o fim desse processo. E cabe a nós, como ele diz aqui, né, no versículo 4, no 5, no 6 e no 7, cabe a nós não aceitarmos a situação, mas a se levantar no meio dessa situação. E, como ele vai dizer aqui, edificai casa, plantai, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos. Era Deus dizendo, o processo não pode te parar, não pode te paralisar, não pode te deixar prostrado, mas o processo precisa te fazer crescer, o processo precisa te fazer se levantar e buscar e clamar. E porque muitas das vezes as pessoas falam assim, né? Não, eu estou esperando no Senhor, estou esperando Deus fazer alguma coisa aí por mim. Mas esse esperar não é sentado de braços cruzados, né? Esperando cair do céu a mudança. Não. Deus, ele espera que a gente espere nele, orando, clamando, suplicando, jejuando, confiando e vivendo, né? Porque tem pessoas que no meio do sofrimento param de viver. Tem pessoas que no meio do sofrimento se entrega à dor e não vive, né? Só existe. Quando as pessoas não têm vivido, só têm existido. Porque tem passado às vezes um sofrimento tão grande e não tem vivido, né? Só tem existido. E Deus, ele não quer que a gente só exista. Deus, ele quer que a gente viva, mesmo sofrendo, viva, mesmo na dificuldade, viva, mesmo na adversidade, viva, mesmo ali achando que vai morrer e que não vai aguentar, viva, porque a palavra de Deus hoje eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor, ele ainda tem futuro e esperança, mas o que Deus, ele quer? Que o povo faça o quê? O que Deus, ele quer que você faça? Que você o busque de todo o coração, que ele vai dizer aqui, ó. Que se você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E eu farei com que vocês voltem do cativeiro, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor. E farei com que vocês voltem para o lugar de origem. Ou seja, é Deus falando o que para mim e para você? Que ele está no controle dessa situação, ele está no controle da adversidade, que ele não perdeu o controle, mesmo parecendo que ele não está no controle, mesmo parecendo que ele não está fazendo nada, que ele não está vendo, que ele está indiferente com a situação. Não é isso que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, vocês estão cativos, vocês estão passando por um processo, às vezes por conta daquilo que vocês tem feito, por conta da falta de posicionamento de vocês, mas ainda assim eu estou no controle e ainda assim eu tenho um tempo de restauração. Mas quando vocês me buscarem de todo o coração, quando vocês compreenderem que tudo que vocês precisam estão em mim e não em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas, quando você entender que me buscando é que você verá a mudança desse cenário e não buscando em meios alternativos, porque às vezes a gente é assim, né? A gente está no meio do vento da tempestade, a gente quer buscar meios alternativos de tentar solucionar o problema, e aí às vezes acaba piorando a situação, mas Deus estava dizendo o quê? Que ele era a solução, ele era aquele que tinha consigo a mudança, a libertação, a vida, a esperança e o futuro que aquele povo precisava. Não era em outros meios, não era em pessoas, não era com as suas próprias forças, era em Deus. A resposta e a solução para aquela adversidade ainda estava nele. E é isso que Deus, ele espera que a gente compreenda nesse dia de hoje, que tudo o que nós precisamos está nele, vai vir dele. E quando nós o buscarmos e clamarmos e orarmos, como vai dizer aqui no versículo 12, ele vai nos ouvir. E quando Deus, ele nos ouve, certamente no tempo determinado ele traz a resposta. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Tem processos que é necessário que durem dias, alguns vai durar meses, alguns vai durar anos, mas importa saber que Deus, ele já tem o fim para esse processo. Deus disse para aquele povo que eles teriam que passar 70 anos. E passados 70 anos, Deus disse que os visitaria
e que tiraria eles daquela situação. E na minha e na sua vida não será diferente. A gente pode estar passando pela adversidade que for, mas Deus já determinou o fim dessa adversidade. E enquanto o fim da adversidade não chega, enquanto você ainda está no meio da luta, no meio da guerra, no meio do vento, Deus ele espera que você não fique prostrado, mas que você se levante, marche, ande, caminhe, dê lugar a Ele, busque a Ele, se lance na presença dEle, clame, faça aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer, não esperando somente que Deus faça a parte dEle, mas que eu e você também venha fazer a nossa parte, porque tem pessoas que é assim na presença de Deus. Tem pessoas que nem são cristãs, mas buscam a Deus no meio da adversidade. Tem pessoas que são cristãs e buscam a Deus na adversidade, mas fica ali, né, esperando Deus fazer a parte dele, mas não fazendo a sua parte. Mas nessa noite Deus ele espera que a gente faça a nossa parte, porque a parte dele ele já determinou que ele vai fazer. Ele vai dar vitória, ele vai dar vida, ele vai trazer esperança, ele vai dar futuro, ele vai tirar do cativeiro, ele vai mudar a situação, ele vai fazer tudo aquilo que tiver que ser feito, mas nós temos também que colaborar com ele e fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente não quer fazer a nossa parte, a gente quer que Deus faça tudo por nós, mas não é assim que funciona. Eu já aprendi com Deus que muitas das vezes a gente, ser humano, quer facilidade, né? A gente quer que, igual Aladim, né? Você vai esfregar a lâmpada, vai fazer o pedido e pum, vai acontecer. Não. Na presença de Deus a gente precisa pagar preço, a gente tem que renunciar, a gente tem que orar mesmo, tem que pagar preço na madrugada mesmo, tem que clamar mesmo, tem que jejuar mesmo, tem que suplicar mesmo, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que levantar, tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance para fazer. Agora, aquilo que não está ao nosso alcance é para Deus, porque nós fazemos o possível, Deus ele entra com o impossível. E certamente que se Deus nos encontrar fazendo a nossa parte, ele vai fazer a parte dele. E num piscar de olhos, a adversidade vai acabar e a gente vai poder cantar, né? Como aquele povo no Salmo 126. O cativeiro terminou, agora eles estavam sonhando, vivendo, sabe? A Bíblia fala que eles estavam como os que sonham, né? A gente sabe que quando a gente está sonhando, né, ali planejando, a gente fica ali se alegrando, imaginando, sabe? Aquela coisa gostosa. Então Deus ele tinha essa sensação de paz, Deus ele tinha essa alegria, Deus ele tinha esse gozo para aquele povo, né? Porque foi um povo que passou 70 anos debaixo de luta, debaixo de sofrimento, debaixo de choro. Não tinham forças para cantar, como vai dizer no Salmo 137, não tinham mais força para se alegrar, sabe? Para eles, nossa, eles estavam vivendo um inferno na terra, vamos se dizer assim. Para eles já não tinham mais esperança, mas não. No Salmo 126, Deus restaura a alegria, gera um testemunho de vitória. Eles, como eles falam, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando vai trazer consigo a colheita. Então, ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja passando por luta, ainda que esteja difícil, não deixe de andar, não deixe de caminhar, não deixe de viver, porque tem colheita. A Bíblia fala que se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. Mas se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Então, a Bíblia fala, façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, enquanto o tempo é oportuno, vamos buscar a Deus, vamos fazer o que é bom, vamos fazer aquilo que é agradável, vamos plantar aquilo que é agradável, porque tem pessoa que está passando por luta e fala, agora eu vou fazer o que eu quero, já tô na merda, né? Vamos falar assim, vamos piorar aí a situação, né? O que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias, assim, das pessoas ao meu redor, assim, do meu convívio não sei o que o amanhã me reserva, então eu só quero viver. Mas a forma de viver, né, que essas pessoas falam é tipo, vou beber todas, vou me alegrar mesmo, vou curtir mesmo, vou destrambelhar na vida mesmo, mas não é isso que Deus ele espera da gente, né? Por a gente não saber o que o amanhã nos espera, o que o amanhã nos reserva, a gente precisa andar com vigilância. E muitas pessoas não têm esse senso de temor no coração, né? Mas fala, não sei o que amanhã me reserva, então eu vou curtir, vou aproveitar. Mas a gente sabe que esse curtir do mundo, esse aproveitar do mundo, ele vai nos levar à morte, ele vai nos levar a um sofrimento eterno, ele vai nos levar a piorar
aquilo que já não tá bom, né? E muitas das vezes, ao invés da gente analisar a nossa vida e tentar organizá-la e ver ali o que pode ser mudado, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser edificado, o que a gente precisa colocar na mão de Deus, o que a gente precisa fazer da nossa parte, o que a gente sabe que é negligência nossa, algumas coisas não são mesmo circunstâncias da vida, mas ao invés da gente ter esse senso de eu preciso me examinar e ver o que está em desordem e tentar colocar em ordem, não. Muitas pessoas preferem agravar a situação, né, piorar a situação e endoidecer aí na vida e fazer o que quer, andar como quer, e quando vai ver tá lá, caído no fundo do poço. Ai, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, quem pode me socorrer, sabe? Mas a nossa esperança é Cristo, Cristo é a esperança viva. Ele não foi enviado para a terra em vão. Cristo, ele não foi, não morreu naquela cruz em vão. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter esperança de um novo amanhã. Tem um louvor da harpa que eu gosto bastante, e quando eu me encontro diante de algumas adversidades, eu gosto muito de cantar ele para mim mesmo, né? É aquele louvor que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então a nossa vida, nós temos que ter a certeza de que Cristo, ele foi enviado, não foi uma história inventada, ele foi de fato, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Foi para que você pudéssemos ter vida e esperança, não só vida, mas esperança de um novo amanhã, né? E que a gente não vivesse a nossa vida descontroladamente, como se não houvesse o amanhã. Porque a vontade de Deus ao meu e ao seu respeito é uma vontade boa, é uma vontade agradável, é uma vontade perfeita. A vontade de Deus não é que você pereça, que você morra, que você viva uma vida descontrolada, sabe, atirando para tudo quanto é lado. Ah, vou viver assim mesmo, é isso que a vida me reserva, é isso que esse é meu propósito na Terra. Não. Deus, ele tem um propósito para mim, para você na Terra. Deus, ele tem algo reservado para mim, para você na Terra. E como essa palavra aqui em Jeremias 29 vai dizer, né, o povo poderia ter morrido quando Nabucodonosor entrou e invadiu Jerusalém, mas eles não morreram como muitos morreram. Eles foram conservados vivos, mesmo que debaixo do cativeiro, mesmo que debaixo de sofrimento, mesmo que debaixo de luta, mesmo que na adversidade, mesmo sofrendo, chorando, mesmo no meio da dificuldade, eles foram levados cativos para a Babilônia. Era Deus dizendo que eu estou conservando vocês em vida. Mesmo sofrendo, mesmo com uma vida difícil, mesmo com uma vida lascada, vocês estão vivos, eu estou conservando vocês em vida, porque ainda tem um propósito, porque ainda tem esperança, porque ainda tem um futuro reservado para vocês. Porque se fosse para morrer, já tinha morrido. E às vezes eu olho assim para minha própria vida, e se você parar para meditar também e olhar para sua própria vida, quantos são os livramentos, né? Quantas vezes você se viu diante de cenários que pareciam o fim, mas que não foram o fim. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo se arrastando, você conseguiu passar, você conseguiu dar a volta por cima, de alguma forma você conseguiu se sobressair. E tudo isso é a mão de Deus, ainda que alguns não reconheçam, mas é a mão de Deus. É Deus mostrando que ainda tem um propósito. Eu costumo dizer que a gente tem passado por alguns sofrimentos na Terra, né? Pandemia, muita coisa lá no Rio Grande do Sul, e agora algumas coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, algumas coisas acontecendo aqui em São Paulo,
aqui no Brasil, e a gente está vendo que muita coisa tem acontecido, mas se a gente está vivo é porque ainda tem esperança para um novo amanhã. É porque Deus ele quer que a gente entenda e o busque de todo o coração para que Ele se revele a nós e revele o seu plano para nós. Eu aprendi lendo a palavra de Deus que ninguém nasceu em vão. Ninguém nasceu em vão. Deus disse para Jeremias assim: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu já tinha um propósito e um projeto na sua vida. No caso de Jeremias, Deus já tinha separado e escolhido ele para ser profeta. Mas essa palavra também nos mostra, lá no Salmo 139, vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. E que, meu Deus, eu preciso ler isso aqui. Salmos 139 vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E de longe, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pusestes em mim a tua mão. E aqui vai dizer assim no versículo 13: pois possuíste as minhas entranhas e cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe no teu livro. Todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são os seus caminhos e os seus pensamentos, quão grandes são as somas dele. É Deus dizendo o que nessa palavra de Salmo 139? Que o Senhor ele nos conhece tão bem ao ponto de nos sondar e de conhecer o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece de longe o nosso pensamento. Antes que você tenha palavras na boca, Ele já sabe tudo aquilo que você vai dizer. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele nos cerca, Ele conhece o nosso caminho. Aqui a Bíblia vai dizer assim: para onde eu fugirei do teu espírito? Ou para onde eu me esconderei da tua presença? Aí vai dizer assim, né, que se ele subir até o céu, ali o Senhor está. Se ele fizer no inferno a cama dele, ali o Senhor também vai estar. Aí vai falar assim, ó: que se de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Essa palavra é tão linda porque ela vai dizer o quê? Que nem as trevas conseguem esconder a luz que há naquele que Deus chamou, que Deus tem um propósito. A pessoa pode estar com a cama na sepultura, a pessoa pode estar com a cama no inferno, como vai dizer essa palavra. A pessoa pode estar com a vida despedaçada no fundo do poço. Pode estar vivendo uma vida maligna, uma vida de trevas, uma vida terrível. Mas aqui está dizendo que ainda nem as trevas nos esconde de Deus. Porque a noite para Deus resplandece como o dia, porque a noite e o dia para Ele é a mesma coisa. E o que Deus está dizendo para alguém nessa noite de hoje? As trevas que você tem vivido, o caminho de trevas que você tem vivido, o caminho de pecado que você tem vivido, o caminho de adversidade que você tem vivido, não te esconde de Deus. Não te torna oculto aos olhos de Deus, mas Deus ele conhece e ele sabe os pensamentos de paz que ele tem ao seu respeito. O Senhor ele conhece e ele sabe o propósito que ele tem na sua vida, e mesmo que você esteja passando por um caminho de estar distante de Deus, de estar desobediente, de estar em pecado, de estar fazendo tudo totalmente diferente daquilo que Deus já disse que tem para você, ainda assim isso não anula o conhecimento de Deus a seu respeito. Isso não anula
o que Deus ele tem na sua vida. Isso não anula o chamado, o propósito e o projeto de Deus para você na terra. Porque as trevas e a luz para Deus continua sendo a mesma coisa e Ele te conhece muito bem. Então, muitas das vezes, o que o Senhor espera de mim e de você é somente um posicionamento. É como a palavra de Deus fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor, Ele certamente fará além do que nós pensamos e imaginamos quando nós entregarmos o nosso caminho a Ele, confiando que Ele tem futuro e esperança. Então, eu queria deixar essa meditação nessa noite de hoje na direção do Senhor, onde Deus está dizendo para mim e para você, tem esperança para você, porque eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Nem você, nem eu, nem você sabe quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Mas aqui está dizendo que se nós se propormos a buscar a Deus de todo o nosso coração, nós acharemos nele a resposta para tudo aquilo que para nós tem sido questionamento, para tudo aquilo que para nós tem sido dúvida, para tudo aquilo que para nós ali tem estado mal resolvido. Mas aqui vai dizer que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então há um convite de Deus para mim e para você nessa noite, para buscar a Ele de todo o coração, mesmo no meio da adversidade, mesmo em cativeiro, mesmo vivendo uma vida de trevas. Deus está chamando o povo para um concerto, Deus está me chamando e te chamando para um posicionamento firme nele, para confiar que Ele vai mudar o cenário, para confiar que Ele ainda tem poder de fazer tudo novo de novo, e que para Ele nada é impossível, e que não há nada difícil demais para que Ele não possa fazer. Eu quero orar antes de terminar na direção de Deus, né? Pai, eu quero clamar nessa noite de hoje, mediante a Tua palavra. Eu creio que a Tua palavra ela não volta vazia, mas que ela é útil e ela se cumprirá em tudo aquilo que o Senhor determinou que irá acontecer. Quero clamar nessa noite de hoje para que a Tua palavra alcance, Senhor, pelo menos um coração, trazendo esperança, Senhor, trazendo alegria, trazendo restauração, mesmo em meio a cenários de adversidade, mesmo em meio a cenários de dificuldade, mesmo em meio, Senhor, a dias de trevas, a dias de lutas, a dias de guerra, que o Senhor, por intermédio dessa palavra, venha trazer a esperança de um futuro, que os Teus pensamentos de paz venham ser estabelecidos, que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, venha se cumprir, Senhor, na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que espera, de todo aquele que confia, que entrega o caminho ao Senhor. Eu quero clamar tão somente nessa noite de hoje, para que a Tua mão, como diz nessa palavra, Senhor, em Jeremias 29, para que o Senhor continue com a Tua mão posta, Senhor, sobre nós, sobre o Teu povo, que o Senhor não retire a Tua mão, o Teu cuidado, ainda que em silêncio, que o Senhor não nos desampare e não nos entregue à vontade do nosso inimigo que brama como leão ao nosso derredor, Senhor, querendo nos matar, mas que o Senhor possa nos ajudar a fechar as brechas, a tapar os buracos, a nos colocarmos em vigilância e a clamarmos ao Senhor até que o Senhor venha nos tirar do cativeiro, porque eu creio que o Senhor virá e não tardará, e eu creio que o Senhor fará tudo novo de novo. Eu profetizo nessa noite de hoje, em nome de Jesus, a alegria da restauração, a mudança, Senhor, de cativeiro, a mudança de cenário, a mudança, Senhor, para aquele que não tem mais esperança, para aquele que não tem mais ali alegria para viver, que o Senhor possa não somente deixar que essa pessoa exista, mas que essa pessoa venha viver, como diz a Tua palavra, Senhor, no Salmo 118, versículo 17 e 18, não morrerei, mas viverei, contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Que assim seja, Senhor, que nós possamos passar pelo processo e que sim, nós venhamos colher o fruto das nossas ações, ainda que sejam ruins, que sejam dolorosos, ainda que sejam frutos da desobediência, que nós possamos passar pelo processo, Senhor, mas se voltando ao Senhor, se humilhando diante do Seu altar, diante da Tua presença, porque nós sabemos que todo aquele que se humilha diante do Senhor e reconhece que errou, que pecou, que desobedeceu, que reconhece que precisa de Ti, eu creio que o Senhor está com as mãos estendidas, Senhor, para fazer alguma coisa e para trazer a mudança e a resposta necessária, para fazer, Senhor, com que haja vida no lugar da morte e esperança onde não há mais esperança, como a Tua palavra diz, Senhor, no livro de Jó, que Jó ele diz, Senhor, que ele sabe
que o Redentor dele vive e que enfim ele iria se levantar, que assim venha ser conosco nessa noite de hoje, que o Senhor possa se levantar pela nossa causa e que o Senhor possa nos tirar do sofrimento, porque eu acredito que por meio dessa palavra nosso sofrimento não será eterno, a luta não será eterna, a adversidade não será eterna, o cenário de adversidade não será eterno, mas que para tudo o Senhor tem um propósito e que cabe a nós fazermos a nossa parte até que o Senhor venha nos tirar dessa situação. Então que o teu nome venha ser glorificado, que a tua vontade, Senhor, venha todavia ser estabelecida sobre nós e que o mal não prevaleça diante da nossa vida, da nossa história, diante do nosso caminho, mas que nós possamos receber a paz do Senhor em nosso coração, que excede todo entendimento. Guarda, meu Pai, nessa noite de hoje os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em Cristo, e que nós possamos te entregar, Senhor, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas questões, as nossas adversidades, e que hoje nós possamos nos posicionar, que nós possamos nos levantar, para que nós venhamos viver, Senhor, no tempo determinado pelo Senhor, a alegria de uma vida restaurada, porque se nós se colocarmos a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor e a confiar no Senhor, eu creio e profetizo que o Senhor fará com que haja mudança e vitória. E lindo testemunho, Senhor, de vida, um lindo testemunho de edificação, um lindo testemunho o Senhor irá gerar em nós, para que nós venhamos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então restaura nessa noite de hoje a alegria daquele que não tem mais alegria, a força daquele que perdeu a força, restaura o vigor daquele que não tem mais vigor, traz, Senhor, para a tua presença aquele que não te serve, faz, Senhor, com que aquele que já te serve, mas que está cansado, volte para a posição, porque a tua palavra vai dizer, a qual nós meditamos hoje, que se nós buscarmos ao Senhor, nós iremos achar, quando nós te buscarmos com todo o nosso coração. Então que seja, Senhor, genuína a nossa busca, que nós possamos se entregar por completo, verdadeiramente, não só com lábios, mas com uma vida, Senhor, rendida em concordância e alinhada ao teu querer, à tua vontade, porque eu creio que as bênçãos correrão atrás, Senhor, de nós, quando nós nos colocarmos a obedecer a tua voz, como diz no livro de Deuteronômios 28, Senhor, que haverá bênçãos para aquele que obedece, Senhor, mas que também tem maldição e sofrimento para aquele que desobedece. Então que nós venhamos nos colocar a obedecer tão somente ao Senhor, sabendo que os teus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal, e que o Senhor ainda tem futuro reservado para cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, amém. Louvado seja o seu nome para todos sempre.